Fala, flamenguista! No vídeo de agora eu vou falar sobre os preparativos do Flamengo para enfrentar o Palmeiras nesse jogo importantíssimo pelo Campeonato Brasileiro. Vou falar também sobre o mercado da bola do Flamengo, possíveis chegadas de jogadores que já deram resposta ao Flamengo. Ou seja, eu vou deixar você por dentro de tudo de mais importante que está rolando com o clube mais querido do Brasil agora. Então já deixa o seu like nesse vídeo aí. Aliás, se você está assistindo esse vídeo, confere se você já é inscrito aqui no canal. Se você não for inscrito, é só você olhar aí se está aí já inscrito ou se está inscreva-se. Clica nesse botãozinho aí, se inscreve aqui no canal, ajuda a gente a crescer. É muito difícil crescer de forma orgânica aqui no YouTube. A gente sabe que tem muita gente fazendo trabalhos bacanas aí falando sobre o Flamengo, mas eu estou tentando fazer uma coisa diferente, trazer aqui uma visão menos sensacionalista, com um resumo de notícias direto ao ponto para você não ficar perdido na internet, falando um pouco mais de torcedor para torcedor. Então, como um flamenguista, ajuda a gente aqui a crescer com o canal e ajuda também compartilhando esse vídeo para outras pessoas também poderem acompanhar esse tipo de conteúdo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, eu tenho certeza que o canal aqui é para você. Compartilhe esse vídeo para outras pessoas aí para tentar ajudar o nosso canal a crescer. Vem comigo nessa resenha. Vamos falar aqui, começar falando desse jogo importante do Flamengo pelo Campeonato Brasileiro. O Flamengo enfrenta o Palmeiras nesse domingo, né? Só tem mais esse jogo enquanto o Fortaleza, ou seja, o Flamengo não pode deixar o Palmeiras abrir mais pontos, né? Nesse momento são 4 pontos de diferença, então mesmo que o Flamengo vença o Palmeiras, não consegue retomar a liderança, por isso muito importante que o Flamengo não perca pontos para o Palmeiras, né? Não deixar o Palmeiras abrir mais, e sim diminuir essa distância. A CBF, para esse jogo, já definiu a arbitragem, né? O Ramon Abate Abel é quem vai apitar esse jogo. Na minha opinião, uma escolha errada, né? Um jogo dessa importância, com dois times aí brigando pela ponta, ou seja, do primeiro e do segundo colocado, aquele tipo de jogo que todo mundo fica esperando, todo mundo quer assistir. Acho que tinha que colocar um árbitro um pouco mais preparado, um árbitro um pouco mais sóbrio, né? Ou seja, imparcial. O Ramon Abate Abel, a gente sabe que ele é um árbitro super caseiro. Então, assim, é muito provável que, por exemplo, a gente tenha pênaltis nesse jogo. Com certeza, ele sempre apita pênalti e de preferência para o time da casa. Espero que contra o Flamengo isso não aconteça. Mas é um jogo muito importante. Na minha opinião, a CBF já começou errando. Não gosto muito desse árbitro. Aliás, deixa você aí nos comentários se você gosta desse árbitro ou quem você colocaria para apitar esse jogo super importante pelo Campeonato Brasileiro. O Flamengo vai ter alguns desfalques, né? Alguns jogadores que não conseguiram se recuperar. Então, o Pulgar, o Plata e o Alan, eles não foram a campo. Então, o Felipe Luiz, no treino que aconteceu neste sábado pela manhã, ele provavelmente não vai nem levar esses jogadores para São Paulo. O time do Flamengo, depois do treino, almoça, né? No centro de treinamento e viaja para São Paulo, onde dorme lá para enfrentar o Palmeiras no domingo. Pelo lado do Palmeiras, o Richard Rios está suspenso, assim como o Wesley, né, que também está suspenso, não vai para o jogo. Provavelmente teremos Varela na lateral direita. E o Felipe Anderson, ele sentiu a coxa no jogo da Copa do Brasil contra o Ceará. Esse jogador vai ser poupado. Em compensação, dois outros jogadores lá no lado do Palmeiras voltam, que é o Rafael Veiga e também o Alan. Eles foram poupados aí contra o Ceará e vão voltar agora contra o Flamengo, que é o mesmo caso do Arrascaeta, né? Ele foi poupado aí em parte do jogo, mas dessa vez volta aí provavelmente sendo titular do time do Felipe Luiz, que deve entrar no campo com o time praticamente todo titular, né? Contando aí os jogadores disponíveis, né? Então, Rossi no gol, Varela na lateral direita, a dupla de zaga Léo Ortiz e Léo Pereira, e o Alexandre está jogando muita bola na lateral esquerda. Aí o meio-campo, de novo, ali Everton, Araújo e Gerson. Gerson voltando a jogar como volante. Na ponta direita, o Luiz Araújo, o Arrascaeta Armando. A dúvida ficaria entre ali Cebolinha e Michael na ponta esquerda e o Bruno Henrique como centroavante. Isso mostra, mais uma vez, que o Felipe Luiz, né, se for realmente esse time, ele ainda não conta com o Pedro como titular. Algumas pessoas questionando, porque, na minha opinião, entre colocar o Pedro sem ritmo e o Bruno Henrique sem cabeça, eu prefiro o Pedro, né? Porque o Bruno Henrique, assim, apesar de ter aquela pressão ali, ele está visivelmente com a cabeça em outro lugar e é normal, né? É um ser humano, o problema pelo qual ele está passando é um problema muito grave, né? Então, assim, não adianta pressionar o jogador que ele jogue. Nesse momento, realmente, ele não tem cabeça.
Na minha opinião, ele poderia entrar e ajudar mais no segundo tempo. Mas o Felipe Luiz ainda não colocou ele. E o Juninho é aquilo, né? Foi contratado para essa função, mas ele continua sendo reserva de um jogador sem cabeça e que nem da posição é. Então, para você ver o nível que ele tá dentro do elenco. A outra boa notícia é que o Vinha tá voltando, né? O Vinha tá treinando normalmente em campo com o time do Flamengo. Ele que está previsto para voltar nos dois últimos jogos do Flamengo antes de viajar para o Mundial. Provavelmente esse jogador vai para o Mundial, que seria nessa semana, né? Ou seja, semana que vem é capaz da gente já ver o Vinha voltando. Não a jogar, mas de repente sendo relacionado. Ou no jogo durante a semana contra o Deportivo Táchira, ou no final de semana contra o Fortaleza, que é aí o último jogo do Flamengo antes de viajar para o Mundial. E aí, falando aqui em Mundial, alguns jogadores aí, muita gente cogitando a possibilidade do Flamengo contratar alguns jogadores só para disputa do Mundial, né? Mudando um pouco, então, o rumo aqui, falando um pouco mais de contratações. O Boto fez uma reunião nessa quinta-feira que passou com o João Félix, né? Que é um jogador aí que não está na lista dos jogadores que vão ser comprados pelo Milan, ele está emprestado para o time italiano, ele que pertence ao Chelsea, e também o Chelsea não vai contar com ele para a próxima temporada 25-26. Então, cogitou-se a possibilidade dele vir para cá, né? Principalmente para disputar um Mundial, mas nessa reunião o Flamengo ouviu um não. Ele agradeceu muito, elogiou muito o centro de treinamento do Flamengo, a estrutura do Flamengo, mas disse que a prioridade dele nesse momento é continuar na Europa. Realmente é muito difícil um time brasileiro conseguir trazer um europeu que não tem nenhuma ligação direta com o Brasil, né? Eles são da Europa, mesmo falando português, eles preferem ficar lá. Então, assim, a gente já recebeu aí o primeiro não. Tem outros dois grandes jogadores que aí é mais especulação do que realmente sondagem, né? Que é o Neymar, que jogou pelo Santos durante a semana, mas foi eliminado na Copa do Brasil para o CRB nos pênaltis, e o Neymar, durante essa entrevista, né, que acontece depois do jogo, ele revelou que não sabe ainda se vai renovar com o Santos. Então, muita gente já cogitando a possibilidade dele fechar com o Flamengo. Acho pouco provável pela cara dessa diretoria. Mas se fosse a diretoria antiga, com certeza eu falaria que o Neymar vestiria vermelho e preto. Mas com a ideia de sobriedade, né? De não fazer grandes contratações extravagantes aí dessa diretoria, da comissão técnica, do José Boto, eu acho pouco provável que isso aconteça, mas muitos jornalistas cravando que isso pode acontecer, o Neymar fechar uma espécie de parceria com o Flamengo para jogar esse Mundial. Outra coisa que pode acontecer também com o CR7, que não vai renovar, né? A princípio não vai renovar com o Al Nassr, que também não vai disputar o Mundial. Então até o Gianni Infantino disse que já tem clubes negociando com o Cristiano Ronaldo, porque traria um nome a mais aí para esse campeonato mundial, que já vai ter o Messi, né, como uma das grandes estrelas. Ele que é o primeiro campeonato que a FIFA vai fazer nesses moldes. Então, trazer o Cristiano Ronaldo é uma coisa que o Gianni Infantino meio que está fazendo um lobby, né? Está tentando ajudar com relação a isso. E a última posição aqui de contratação é do Ezequiel Barco, um argentino, que inclusive já fez gol contra o Flamengo, né, na final da Copa Sul-Americana de 2017. Ele chegou aí para os Estados Unidos, rodou um pouco, agora está no Spartak de Moscou. O Flamengo entrou em negociação com o time, mas eles pediram 16 milhões de euros. E o Flamengo, nesse momento, acredita que é um valor acima do que vale o jogador. Então, nesse momento, está fora da realidade de contratar esse jogador. Talvez depois do Mundial, né? Talvez Spartak ceda aí. Mas assim, é um bom nome para ser um jogador meio que substituto do Arrascaeta ou dividir posição com ele, mas de fato é um valor muito alto. As principais notícias do Flamengo são essas, né? O Flamengo ainda se prepara para viajar para São Paulo, então amanhã a gente faz mais um vídeo aí dos últimos preparativos do Flamengo para esse jogo importantíssimo. Se você gostou, deixa o seu like aí, comenta o que você achou e não esquece de compartilhar com outro flamenguista que vai gostar desse tipo de conteúdo aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Abraço!